Dr. Elisa, especialista e consultora em saúde do idoso, e há 11 anos ajudo pessoas da terceira idade a envelhecer com saúde e qualidade de vida. Se você tem mais de 60 anos e ainda consome três alimentos muito comuns todos os dias, você precisa saber que pode estar colocando sua visão em sério risco. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas não faz ideia de que esses alimentos tão presentes na mesa brasileira podem acelerar a perda da visão e até contribuir para a cegueira. Mas existe uma boa notícia que pode mudar tudo. Existem 4 frutas poderosas que podem ajudar a reverter esse processo, proteger seus olhos e reduzir o risco de catarata e outros problemas oculares. E hoje eu vou revelar todas elas para você. Eu trabalho diretamente com prevenção de doenças oculares em idosos e o que vou compartilhar agora pode fazer uma diferença enorme na sua visão nos próximos anos. Se você quer cuidar melhor da sua saúde ocular, é importante prestar atenção em cada detalhe, porque esse conhecimento pode literalmente salvar sua visão. Vamos direto ao ponto. O primeiro alimento que está prejudicando sua visão silenciosamente é o açúcar refinado. E quando eu falo açúcar refinado, não é apenas aquele açúcar que você coloca no café. Estou falando também dos açúcares escondidos em biscoitos recheados, refrigerantes, sucos de caixinha, bolos industrializados, pães doces, sobremesas e até iogurtes de frutas que parecem saudáveis, mas não são. Tudo isso contém grandes quantidades de açúcar. Você sabia que o excesso de açúcar no sangue danifica diretamente os vasos sanguíneos dos olhos? Quando você consome açúcar demais, seu corpo não consegue processar tudo imediatamente e esse excesso começa a circular no sangue. Com o tempo, isso danifica os pequenos vasos que alimentam a retina, que é a estrutura responsável por captar as imagens que você enxerga. Existe um dado alarmante. Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, pessoas acima de 60 anos que consomem mais de 53 gramas de açúcar por dia têm 47% mais chances de desenvolver catarata precoce. Isso é quase metade a mais de risco. Para você ter uma ideia, 50 gramas de açúcar equivalem a 2 latas de refrigerante ou 3 pedaços de bolo. Muitas pessoas consomem isso antes mesmo do almoço, sem perceber. Além disso, o açúcar acelera um processo chamado glicação. Esse processo acontece quando o açúcar se liga às proteínas do corpo, incluindo as proteínas do cristalino do olho. O cristalino deveria ser transparente, mas com esse dano ele começa a ficar opaco, turvo e amarelado. É assim que a catarata começa a se desenvolver. Muitas pessoas acreditam que apenas diabéticos precisam se preocupar com o açúcar, mas isso não é verdade. Mesmo quem não tem diabetes sofre os efeitos do excesso de açúcar. A diferença é que em pessoas não diabéticas o processo é mais lento, mas ainda assim acontece. Aos poucos a visão fica embaçada, você precisa de mais luz para enxergar e as cores perdem intensidade. Agora vem uma verdade importante: a catarata não é apenas consequência inevitável da idade. Você pode prevenir ou retardar o avanço dela reduzindo o consumo de açúcar refinado. Mas existe outro vilão perigoso. O segundo alimento que prejudica sua visão é a gordura trans. Essa gordura está presente em salgadinhos de pacote, frituras, margarinas, bolachas recheadas, sorvetes industrializados e diversos alimentos processados. A gordura trans causa inflamação crônica em todo o corpo, inclusive nos olhos. Essa inflamação aumenta o risco de degeneração macular relacionada à idade, que é uma das principais causas de cegueira irreversível. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que pessoas acima de 60 e 100 anos que consomem gordura trans regularmente têm 63% mais chances de perder a visão central nos próximos 10 anos. Isso é extremamente preocupante. Além disso, a gordura trans bloqueia a absorção de nutrientes importantes para os olhos, como vitamina A e ômega 3. Isso significa que, mesmo que você consuma alimentos saudáveis, seu corpo pode não conseguir aproveitar esses nutrientes. E tem algo que muita gente não sabe: a gordura trans pode estar presente até em alimentos que parecem inofensivos, como biscoitos simples e pães industrializados. Mesmo quando o rótulo diz zero gordura trans, pequenas quantidades ainda podem estar presentes. O terceiro alimento perigoso é o sal em excesso.
O consumo elevado de sal aumenta a pressão arterial e isso também afeta a pressão dentro dos olhos. Esse aumento de pressão pode levar ao glaucoma, uma doença silenciosa que danifica o nervo óptico. Dados da Fiocruz mostram que 80% dos brasileiros acima de 70 anos consomem mais sal do que o recomendado, e uma grande parte dessas pessoas desenvolverá problemas oculares relacionados a isso. O excesso de sal também causa retenção de líquidos, inchaço e ressecamento ocular. Olhos secos ficam mais vulneráveis a danos, irritações e infecções. Agora que você conhece os 3 alimentos perigosos, chegou o momento de conhecer as 4 frutas que podem proteger seus olhos. Eu me lembro de uma paciente de 70 anos que estava com catarata inicial e muito preocupada. Ela tinha medo de perder a visão e não conseguia mais ver a família. Depois que ela reduziu o consumo desses alimentos prejudiciais e incluiu as frutas que vou citar agora, a visão dela estabilizou e ela voltou a enxergar melhor. A primeira fruta é a laranja, especialmente com o bagaço. O bagaço contém vitamina C e bioflavonoides, que são antioxidantes poderosos. A vitamina C combate os radicais livres, que danificam as células dos olhos. Estudos mostram que pessoas que consomem laranja regularmente têm redução significativa no risco de catarata. Você pode comer uma laranja por dia ou tomar suco natural sem coar e sem adicionar açúcar. A segunda fruta é a manga. A manga é rica em vitamina A e beta-caroteno. Esses nutrientes são essenciais para a saúde da retina. A vitamina A ajuda na produção de um pigmento chamado rodopsina que melhora a visão noturna. Comer meia manga por dia já é suficiente para obter benefícios importantes. A terceira fruta é o mamão. O mamão contém vitamina A, licopeno e zeaxantina. Esses nutrientes protegem a mácula, que é responsável pela visão central. A zeaxantina também protege os olhos contra a luz azul emitida por telas. Consumir mamão regularmente fortalece a saúde ocular. A quarta fruta é o morango. O morango é rico em vitamina C e antocianinas. Esses compostos fortalecem os vasos sanguíneos dos olhos e melhoram a circulação. Consumir morangos algumas vezes por semana ajuda a proteger contra danos oculares. Mas é importante entender uma coisa: não adianta consumir essas frutas e continuar consumindo açúcar, gordura trans e sal em excesso. Você precisa fazer as duas coisas. Você precisa cortar os alimentos prejudiciais e incluir os alimentos protetores. Existe algo muito importante que você precisa entender: seus olhos dependem totalmente da sua alimentação. Se você fornece nutrientes adequados, seus olhos podem permanecer saudáveis por muitos anos. Mas se você fornece nutrientes ruins, os danos se acumulam. Seus olhos estão em uma batalha constante entre danos e proteção. Você decide qual lado vai vencer. Além da alimentação, existem outros cuidados importantes. Beber água suficiente é fundamental. Usar óculos de sol protege contra os raios UV. Fazer exames regula. Essa ajuda a detectar problemas precocemente. Você precisa começar hoje. Não espere. Cada dia faz diferença. Se você mudar seus hábitos agora, seus olhos podem agradecer no futuro. Agora vamos recapitular. Evite açúcar refinado. Evite excesso de sal. Inclua laranja. Inclua manga. Inclua mamão. 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 Você tem o poder de cuidar da sua saúde ocular. Suas escolhas diárias fazem toda a diferença. Seus olhos podem permanecer saudáveis por muitos anos se você fizer as escolhas certas. Nunca é tarde para começar. Seu futuro depende das suas decisões de hoje. Cuide dos seus olhos. Sua visão é um dos seus bens mais preciosos. Proteja ela.